Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal São Monumentos, meu nome é Eduardo e nós estamos no finalzinho da nossa jornada do livro de Jeremias. Hoje é dia do capítulo 49 e do capítulo 50. E o capítulo 49, o versículo 15, ele já começa assim, ó. Agora eu faço de você uma nação pequena, entre as demais, desprezada pelos homens. Quando a gente lê este versículo especificamente, nós pensamos, espera um pouquinho, não está fazendo muito sentido se a gente só ler este versículo. Porque, claro, Deus geralmente cuida da sua nação, cuida do seu povo. O que nós esperamos do nosso Senhor sempre? Que Ele nos livre do mal, que Ele nos faça grandes. Talvez seja esse o nosso pensamento. Porém, tem um detalhe. O que nós observamos no contexto todo desse livro de Jeremias foi muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, no que se refere, claro, a dar atenção à voz do Senhor na vida daquele povo. Mais ou menos como acontece às vezes na nossa vida, quando nós não nos atentamos para quando o Espírito Santo está falando conosco e quer realmente entrar no mais profundo da nossa alma para justamente nos tratar. Nós passamos a nossa vida, às vezes, parece que tomando sempre um AS para dor de cabeça. O que eu quero dizer com isso? Simples, nós queremos alguns paliativos só para amenizar a nossa dor momentânea. Nós não queremos, muitas vezes, o tratamento completo para nos sarar definitivamente daquela dor. Porque o tratamento custa caro, leva tempo e, óbvio, a nossa dedicação, o nosso hábito precisa ser mantido para que, então, aquele tratamento seja efetivo. E assim é na nossa vida espiritual. Nós queremos pequenas doses de relacionamento com Deus só para resolver aqueles momentos da nossa vida. Só que Deus não é Deus de momentos. Deus não é Deus de qualquer situação que nós precisamos correr para Ele somente ali, para que Ele então, como um self-service, nós aceitamos algumas coisas, mas rejeitamos outras. Não tem como ser assim. A vida com o Senhor, a vida espiritual, realmente uma vida intensa, uma vida de realizações, uma vida de crescimento, ao invés de uma vida de diminuir, como esse versículo está falando, de diminuir a nação, se tornando pequena, então. Essa realidade é justamente por uma omissão não de Deus, mas do povo em se reconhecer como total dependente da presença do Senhor. E olha o versículo 16 então. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu vou te derrubar. Olha só, aqui a palavra não tem muito do que você imaginar, do que será que tão profundo ou obscuro pode estar sendo dito. É muito claro. A soberba, quando nós temos a soberba, ela precede então a ruína. Isso é Bíblia e nós precisamos nos encaixar na Bíblia para então transformar a nossa vida naquilo que realmente o Senhor quer que aconteça. Ou seja, nós precisamos então buscar em Deus para entender as respostas, mas isso é muito simples, está tudo escrito na palavra de Deus. Claro que quanto menos a gente lê, menos a gente sabe. E menos a gente sabe, mais erros a gente comete. Não tem como. É como você comprar um equipamento novo, um computador novo. Quanto menos você tiver acesso à informação de como usar aquele equipamento, mais você vai demorar então para produzir o máximo que ele pode te entregar e mais erros você também pode cometer. Então, se você primeiro está lendo a tua Bíblia, está se aprofundando cada vez mais, claro que você vai saber então quais são as respostas que você precisa ter para a sua vida, para a minha vida, para a gente então aplicar no dia a dia e superar os medos, as lutas, as dificuldades. E cada vez que a gente supera, nós estamos então crescendo mais na nossa vida espiritual. Só que, claro, a nossa vida espiritual reflete em todas as outras áreas da nossa vida. E olha só o que Jeremias, então, capítulo 50, versículo 6, vai falar. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Aqui, olha só, entende uma coisa. Muitas vezes a nossa vida é pautada em prestar atenção no que os outros estão falando. Só que sem ter o cuidado de saber se aquilo que está sendo dito é a verdade.
Nós devemos então ouvir a todos? Ok, pode ser, você ouve, não tem problema, tem ouvido, preste atenção. Mas acima de tudo, nós precisamos ir para a fonte da verdade, buscar as verdades, ou seja, buscar, fazer as perguntas certas para encontrar então as respostas certas também. Isso vai mudar a situação da nossa vida. Qualquer que seja a situação da nossa vida, seja com problema emocional, seja com problema espiritual, seja com problema relacional, seja com problema físico, quando nós passamos a prestar atenção, tudo bem, no que os outros estão falando, mas peraí, deixa eu conferir se isso é verdade. Aí sim que muda tudo. O problema é que às vezes, essa semana eu estava ouvindo uma pessoa comentar e eu vi uma frase muito interessante que falava o seguinte: ou nós estamos indo contra o mal, ou nós estamos andando com o mal. Olha que loucura, olha que frase pesada. Talvez, e por que isso acontece? Quando fala aqui então que pastores desviaram ovelhas. Nós, obviamente, somos então essas ovelhas e talvez pastores, mas vamos entender aqui de uma maneira mais abrangente, pessoas que então nos dão conselhos. Que tipo de conselhos nós estamos ouvindo? E será que esses conselhos estão pautados naquilo que a Bíblia fala? Será que realmente é aquilo? Se você não sabe, deveria ler mais a Bíblia, deveria buscar mais as respostas lá, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós nos desenvolvemos, principalmente, claro, no campo espiritual. Como já falei, reflete em todas as outras áreas. E o ponto aqui é que, se você ver essa segunda parte desse versículo, então 6 do capítulo 50, ele vai estar falando o seguinte: elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Aqui é que chega um ponto de nós prestarmos atenção mais no homem do que em Deus e que nós nos esquecemos para que lugar a gente efetivamente pertence. Nós pertencemos ao céu, mas o tempo que nós estamos nessa terra é justamente a preparação para nós irmos morar na eternidade, então, ao lado da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo nos esperando. Mas esse é o tempo da preparação. Se a gente está perdido aqui, para que lado a gente vai? A gente se esquece do caminho muitas vezes e, claro, fica perdido. O versículo 7 desse capítulo 50 vai dizer assim, ó: todos que as encontraram, encontraram quem? As ovelhas, então, do versículo 6. As devoraram. Os seus adversários, então, disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem. O Senhor, a esperança de seus antepassados. Aqui está mostrando que até quem olha e de repente vem contra as ovelhas, nesse caso aqui, dando essa metáfora então, como se elas fossem devoradas, não é? O mal está aí para isso mesmo, para matar, para roubar, para destruir. E ele vai devorar quem tiver disponível. Mas o pior é que mesmo então, se nós nos colocamos então na condição de vítimas, mas o que nós vemos aqui é que até o adversário vira para Deus e fala: mas a gente não é culpado, porque elas mesmas pecaram contra o Senhor. Esse é o grande ponto, porque se nós queremos então a proteção do Senhor, nós devemos estar então com o Senhor, ao lado dele, não, como eu falei na frase, com o mal andando do lado. Eu sei que talvez se diga assim, mas eu nunca andei com o mal. Será mesmo? Será que às vezes a gente está falando uma coisa, mas está agindo de uma maneira diferente? É mais ou menos assim quando nós temos acesso então à palavra, só que uma coisa é eu ler a palavra, outra coisa é eu colocar em prática a palavra. Isso é algo diário, isso é algo constante e eu diria mais, é um desafio mesmo, é um desafio para as nossas vidas, porque cada um sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles, sabe? Qual é a sua fraqueza. E se você sabe qual é a sua já, e eu tenho certeza que você sabe, eu sei, todos nós sabemos, é o seguinte, é manter a maior distância possível. É muito importante a gente fugir daquela aparência que já vai surgindo da situação que nos leva a pecar. Então, quando nós estamos, de repente, nos deparamos com aquela situação assim que, olha, eu sei, ali eu já caí, aquela situação ali, eu sei que eu sou fraco, eu sou fraca. Então faz o seguinte, mantém distância, não precisa ficar se expondo a esse tipo de situação, porque dessa maneira, claro, a gente não peca. É muito mais fácil nós estarmos sempre sintonizados com o Espírito Santo, então conversando com Ele e falando: Espírito, me ajuda, me fortalece diante dessa situação, justamente para eu não pecar. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar em todos os momentos. Então, presta mais atenção no que o Espírito está falando com você e, claro, leia mais a Bíblia, porque ela liberta você. Leia a Bíblia e seja livre. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!